presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu votar hoje no plenário o projeto que pode reduzir a pena de Jair Bolsonaro e de outros condenados pelo 8 de janeiro. A decisão foi tomada por Mota durante a reunião semanal de líderes na manhã desta terça-feira na sede da Câmara. E começo contigo, Marcelo Bella. Temos dois Marcelos, justamente do lado esquerdo. Então, Marcelo Bella. É casualidade? É pressa? Estão tentando mostrar algum recado para o STF? Sem dúvida, né? Na verdade, o povo brasileiro tem clamado por anistia porque tratamos baderneiros que, durante muitas vezes, ao rigor da nossa história, causaram aí problemas nas suas manifestações. Não houve golpe, né? Para ter golpe precisava ter armas e não houve ninguém armado, ninguém foi encontrado com armas. Então, um grupo de baderneiros e manifestantes tratados como golpistas. E colocaram nesse pacote pessoas de autoridades do governo, do ex-governo passado, para uma perseguição política, né? Então, vamos só relembrar aquela cabeleireira com o batom na mão, que foi condenada a muitos anos de prisão. Então, ou seja, isso, na verdade, demonstra o seguinte. Primeiro, atender um pleito popular. Nós estamos atendendo um pleito popular, o governo, colocando em votação, está atendendo esse pleito popular, e aquilo que eles chamam de dosimetria deveria ser chamado de anistia, porque dosimetria fala em reduzir as penas. Essas penas não deveriam ser reduzidas, elas deveriam ser, na verdade, extintas. Se fala em auxiliar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, na verdade, se unificar um crime com o outro, entre abolição do Estado de Direito, abolição violenta do Estado de Direito com outros, seriam 7 anos a menos. Ele está condenado a 27 anos, um homem de mais de 70 anos de idade. Isso, na verdade, é um jogo de toma lá da cá. Surgiu Flávio Bolsonaro como candidato e agora está se votando um texto, imagina, que não tem nem definição de quais são as leis e de como eles vão fazer. Então, na verdade, estão fazendo de forma atabalhoada e não passa de um grande teatro. É isso que nós vivemos no Brasil. Professor Marcelo Suano, o que podemos esperar? Que alguns deputados entrem com alguma modificação? Porque a pauta que foi aceita com aquela urgência, que não foi tão urgente, foi de Marcelo Crivella, que era anistia, não era dosimetria. Aí apareceu aquela reunião, tristemente célebre, Temer, Paulinho da Força, Aécio Neves, em teoria, segundo alguns interlocutores, foram convocados através de telefone, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e isso se transformou na dosimetria. Porém, se os deputados querem, mesmo colocando o nome que quiserem, eles podem colocar algumas modificações na lei para aprovar. Te faço duas perguntas. Por que você acha que o Mota celeremente colocou isso na pauta? E se você acha que vai ser mais perto da dosimetria ou mais perto da anistia? As perguntas são maravilhosas. Justifique. Tá? Eu vou te dizer por qual razão. Primeiro, porque ao você perguntar a razão do acelerar, traz à tona 2 passos estratégicos que foram dados. O primeiro deles, colocar o Flávio Bolsonaro na disputa. Isso foi um passo estratégico que colocou ali, porque todo mundo estava esquecendo do Bolsonaro já, em função de uma série de elementos que estavam ocorrendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o fato do Flávio Bolsonaro ter sido colocado na parada trouxe o questionamento de o que mais interessa para o Centrão. Nesse sentido, para o Mota, que é centrão, não interessa para ele brigar com o STF e não interessa para ele que o Bolsonaro seja candidato à presidência da República. E nesse sentido, qual é o melhor? A dosimetria, que é aquilo no qual eu aposto, que ele vai fazer, não aquilo que eu quero, para mim não existe esse negócio de dosimetria, é apenas anistia. Para começar, não deveria nem estar sendo pautado, porque é a modificação, inclusive, que é um outro projeto de lei. O projeto de lei anterior foi jogado fora para criar outro. Por que não começa do zero, então? Isso já foi, inclusive, explicado aqui pelo Marcílio uma certa vez, tá? Mas, continuando, para ele a dosimetria é ótimo, porque assim resolve o problema demagogicamente de tentar acenar para a sociedade que ele está preocupado com aqueles que são perseguidos e foram injustamente julgados pelo STF, e ele sai como bonzinho,
impede o Bolsonaro de participar das eleições. Por qual razão? Porque afeta apenas a questão que diz respeito ao que envolve o 8 de janeiro, mas não que diz respeito à punição do TSE, que é o que nos interessa para colocar o Bolsonaro na parada para que ele possa participar das eleições. A proposta de anistia, ela reivindicaria o que aconteceu desde 2019. Por isso, Bolsonaro estaria incluído. No caso da dosimetria, não. Essa é a razão pela qual eu acho que ele vai apostar mais na dosimetria. Que ele age demagogicamente, fazendo de conta que está preocupado com a população que foi sequestrada, foi torturada, foi presa indevidamente, ilegalmente. E ele faz o ato demagógico. Reduz para todo mundo, inclusive para o Bolsonaro. Mas não afeta aquilo que diz respeito, que é a intenção de tirar o Bolsonaro do páreo. Ora, quando jogou o Flávio simplesmente disse, olha, não vamos parar com essa palhaçada. Está todo mundo fazendo de conta que o meu pai não existe mais. Então vamos colocar, porque o nome Bolsonaro é o nome mais importante. E fica a pergunta, se é o nome mais importante, quem vale mais é o pai ou apenas o nome? É o líder arregimentador ou é a ideia bolsonarismo? Para eles, o melhor é afastar os dois. Por isso, ele vai acelerar para tentar fazer a dosimetria, porque assim ele afasta aquilo que nos interessa, que é a PEC da anistia, que deveria ser o ponto principal. E a anistia desde 2019 para que o Bolsonaro participe das eleições. Eles sabem, se o Bolsonaro participar dessas eleições, não tem segundo turno. Luiz Arthur, a mesma pergunta. Por que foi pautado e o que pode sair daí? Vamos lá, Segré. Por que foi pautado com urgência pelo Hugo Mota? Ele começou a sentir a pressão, não é só a pressão popular, mas a pressão política. De fato, o anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma tacada de mestre, porque recolocou o sobrenome Bolsonaro na disputa, deixou com que ninguém esquecesse Bolsonaro, que eu tinha até alertado aqui na semana passada. Olha, a gente está falando um monte de assunto, Banco Master, escândalos, INSS, né? E ninguém mais fala da prisão do Bolsonaro. Com a chegada de Flávio Bolsonaro com a sua candidatura, o nome de Jair Bolsonaro foi relembrado, e muito importante que seja. Agora, eu não me iludo, Segré. O relator desse projeto é o Paulinho da Força Sindical. Um sindicalista. Eu não conheço nenhum sindicalista de direita, então uma certeza eu tenho. De direita ele não é. Portanto, eu não espero nada do Paulinho da Força. O Paulinho tem dado entrevistas dizendo que o projeto dele não vai beneficiar o Bolsonaro. Portanto, eu quero entender que projeto é esse. É dosimetria? É anistia? E não vai beneficiar Bolsonaro? Que raios de projeto é esse? Então, eu tenho uma expectativa zero. Algo que venha das mãos de Paulinho da Força Sindical tem expectativa zero. Mas, de qualquer forma, olhando por um lado minimamente otimista, quando o Hugo Mota pauta o tema, ele abre a possibilidade do plenário debater o assunto e, por que não, melhorar o projeto. Seja através de emendas, seja através de qualquer coisa, precisa melhorar esse projeto. Eu espero, sinceramente, que alguma coisa ocorra. Do jeito que está tudo completamente equivocado. E eu não sei se vai dar tempo de debater esse assunto, Segré, mas no Rio de Janeiro, a Assembleia lá deu um recado para o Supremo, peitou o Supremo e mandou soltar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O nosso Senado covarde não teve a coragem de fazer o mesmo. Que pena. O senhor acabou de atrapalhar a minha pauta. Ah, que bom. Não a minha, a nossa pauta. Você leu o papelzinho que está na tua frente? Tem aí, inclusive com nariz de palhaço isso. Aí nós vamos ter uma discordância discordante. Pronto. Porque eu não estou de acordo com isso que aconteceu, mesmo que seja colocar o que peito aí, peitou aí ao STF, sei lá. Debateremos daqui a pouco, então. A fala é sua, André Marcílio. Segré, veja, primeiro que a gente precisa fazer o registro. Não é anistia o que está para ser votado. Né? Anistia, aliás, nem precisava dizer anistia ampla, geral e restrita, porque toda anistia é ampla, geral e restrita. A anistia não é inconstitucional. Nós estamos num país que não é democrático e dentro desse país que não é democrático, o STF manda no Mota, manda no Alcolumbre, manda, a oposição sabe que está sequestrada e refém dessas pessoas e esse é o contexto. Então aí vem esse PL que é o da dosimetria, chame como quiser, isso é um monstrengo que a anistia não é, né? Só para deixar registrado. Na teoria, né? Na teoria, você poderia pensar assim, pô, vamos votar essa redução e na sequência a gente engata uma anistia. Sim. Né? Então, assim, é bom um e outro e não um ou outro. Mas tem um problema.
né, que é a prática. A prática, ela nos coloca diante de dois obstáculos. Primeiro, de uma oposição que está fragilizada. É preciso que a gente registre isso. Hoje, nós temos um Congresso fragilizado. E não só em relação a essa pauta, mas a qualquer uma. A gente não consegue levar adiante coisas básicas. A oposição não consegue levar adiante coisas básicas. Então, tem uma oposição fragilizada. Se ela conseguir votar essa dosimetria, será que ela vai ter fôlego político para votar alguma coisa a mais? Ou isso vai tirar o ar, vamos dizer, o oxigênio da oposição? Por outro lado, você ainda tem também aqui o impedimento do STF. O STF, ele pode, qualquer coisa, ser votada, ir lá botar o dedo e falar assim, não, volta, não quero, não aceito, e pronto. É inconstitucional e etc. E a gente sabe que o STF vai fazer isso se a anistia for adiante. Então, aqui é uma questão, acho que a oposição está tendo de se haver com a prática, né? Eu escolho, o ideal é a escolha, um é outro, e não um ou outro. Okay. Agora, se a oposição tiver de fazer a escolha entre um ou outro, eu acho que nós estamos em maus lençóis com esse projeto seguir adiante, ser votado, porque nós vamos perder a possibilidade de fazer o que deve ser feito, que é a anistia, que aliás nem era isso que devia ser feito. Devia ser feita uma anulação desses julgamentos, porque a anistia deveria ser para quem comete crimes, e quem comete os crimes são os ministros, e não as pessoas julgadas por eles.